Análise tática e técnica desse Avaí que vai enfrentar o Remo nesta quinta-feira às 9h35 lá no Mangueirão. Como é que joga o Avaí? Como é que o Avaí vem enfrentar o Remo? O retrospecto entre as duas equipes e o que o Remo precisa fazer para superar o Avaí, esse time aí que é adversário direto. Jogo de 6 pontos na penúltima rodada desse primeiro turno da Série B. Remo jogando em Belém, o último jogo desse primeiro turno em Belém do Pará. Como é que o Remo vai enfrentar o Avaí? Eu tenho aqui todas as informações que você precisa saber sobre esse time do Avaí e que o Remo também precisaria saber sobre esse time. Eu espero que o Remo também faça uma análise parecida com o que a gente vai fazer aqui agora. Para começar com a escalação do Avaí, a diferença entre o Avaí e o Novo Horizontino, que enfrentou o Remo aqui em Belém, que a intenção dos caras é levar ponto do Remo aqui em Belém. O Novo Horizontino no último jogo já deixou claro que a intenção de quem vem jogar em Belém é não perder, é arrancar pontos. Então o empate para eles fora de casa é ótimo, uma vitória se vier é melhor ainda. Essa é a estratégia de todos os times que vêm enfrentar o Remo aqui em Belém do Pará. Então o Remo precisa superar e se superar o que não tem acontecido, porque o Remo vem de 3 empates jogando dentro de casa. O que o Remo precisa fazer? Primeiro o Remo tem que entender como é que o Avaí joga. O Avaí tem um costume de defender em linhas. Nessa formação que eu estou mostrando aqui, ó, no 4-3-1-2. Essa é a formação que eles costumam trabalhar. E esse tem sido também um comportamento do Avaí jogando fora de casa. Naquele jogo, por exemplo, que eles perderam de 4-0 para o time do Atlético, fora de casa. E diferente do que você pode pensar, por mais que tenha sido 4-0, não foi tão fácil assim para o Atlético, tá? Foi mais fácil depois que o Avaí teve um jogador expulso lá em Minas Gerais. E aí desandou meio time e aí tomaram mais 2 gols. Mas até o momento em que o Avaí estava jogando com o Atlético, mesmo perdendo de 2-0, estava no ataque e chegou muito perto de fazer os gols. O problema é que logo em seguida um jogador do Avaí foi expulso, merecidamente expulso. E aí o jogo desequilibrou. O Atlético foi lá, se aproveitou e fez mais 2 gols. Eu não vou falar aqui também sobre questão de salário atrasado, nem nada disso, eu não achei nada disso a respeito, e isso não entra no jogo, tá? Eu vou fazer uma análise técnica e tática do time do Avaí. Sobre essas questões extra-campo, eles defendem em linhas. Aqui, ó, fica mais fácil de ilustrar. O Novo Horizontino defendia em bloco. Eles defendiam com muitos jogadores próximos uns dos outros. O Avaí não, eles fazem uma linha de 4, na defesa e uma linha que costuma ser de 2. O que acontece? Os jogadores do meio aqui, que costumam ser, deixa eu até ver aqui a escalação do Avaí, esses são os jogadores que jogaram na última partida contra o Vila Nova. Então o Marcos Vinícius, número 63, e o Andrei são os laterais. O que eles costumam fazer? Quando sobe o time, os dois laterais sobem. Quando os 2 laterais sobem, esse jogador aqui, que é o Barreto, e às vezes o João Vitor, eles costumam descer. Então, os laterais sobem para apoiar, os 2 meias descem. Lembra que eles jogam no 4-3-1-2. E quando os 2 volantes descem, geralmente um fica para apoiar o Marquinhos Gabriel, que é o camisa 10, olho nele, que ele é o principal jogador do meio campo ali, eu vou já falar dele daqui a pouquinho, um pouco mais, olho nele, mas os laterais sobem e os meias descem, sempre fazendo essa linha de 4. É uma linha de 4 um pouco mais espaçada do que a do Novo Horizontino. A do Novo Horizontino já era diferente, eles formavam ali aquela massa no meio, aquele bloco de jogadores mais próximos. O Avaí não, o Avaí costuma defender em linha, eles fazem uma linha de 4. No ataque já é diferente, no ataque os laterais, como eu falei, eles costumam subir. Quando os laterais descem, os meias avançam um pouco mais. Geralmente, os laterais voltam para quando o time está defendendo, certo? Então, quando o time está atacando, os meias descem, eles costumam descer para que, se outro time, como é o Remo, por exemplo, costuma jogar com pontas, costuma atacar com o Janderson pela direita e o Pedro Rocha pela esquerda, eles fazem com que o lateral volte e faça aquela linha e deixam os meias, ali os volantes, fazendo aquela cobertura. Essa que é a posição defensiva, que costuma ser a posição defensiva desse time do Avaí. Quando
tá jogando tanto dentro de casa quanto fora de casa, tá? Importante lembrar. Já no ataque, geralmente um dos meias costuma apoiar o Marquinhos Gabriel. Por quê? O Marquinhos Gabriel, que é o camisa 10, ele fica flutuando ali pelo meio. Ele fica flutuando por aqui. Mas sempre caindo pela esquerda. Uma hora ele tá na ponta, outra hora ele tá aqui na intermediária esquerda. Esse é o costume do Marquinhos Gabriel. Ele é o principal jogador do time do Avaí, ele chuta de fora da área, então tem que ficar esperto com ele. O Remo tem que ficar esperto com ele, não deixar aberto para ele chutar de fora da área, porque ele chuta e chuta bem. Mas ele cai pela esquerda. Geralmente, outro meia, quando é no... Deixa eu pegar minha cola aqui. O Zé Ricardo. O Zé Ricardo ou o João Vitor, ou às vezes até mesmo o Emerson Ramon costuma descer e eles deixarem o Kleber isolado lá na frente. Ou o Kleber ou o Aleph Manga, geralmente pelo segundo tempo. Eles costumam colocar o Kleber mais isolado e descer um pouco mais o meia para surgir, às vezes, como um elemento surpresa. Uma hora o João Vitor sobe, o segundo atacante já desce um pouco. Então eles ficam fazendo essa inversão do segundo jogador para tentar confundir a defesa. Zé Ricardo, o número 77, ele apoia muito na defesa. Essa é uma outra característica do time do Avaí, é que os volantes costumam muito apoiar o ataque e apoiar a defesa. Apoia o ataque, apoia a defesa. Apoia o ataque, apoia a defesa. Assim como os laterais. Então essa é uma abertura para o Remo, e eu vou explicar depois porquê, quando eu falar o que o Remo precisa para tentar superar esse time do Avaí. Esse é o Kleber, e eu espero que o Kleber jogue assim contra o Remo também, porque ele realmente jogou muito mal nessa partida contra o Vila Nova. Mas ele tem uma característica, esse Kleber. Ele é alto, ele não é lento, e ele marca. Ele costuma roubar a bola no meio campo. Se patetar na saída de bola, ele rouba a bola. Então o Remo tem que ficar esperto com isso. Que ele é grande, ele tem a perna comprida e ele costuma dar bote e roubar a bola no ataque. Tipo agora aí, ó. Ele rouba no ataque. Aqui, ó. Olha a linha que eles fazem aqui, ó. Quando o Kleber desce, o segundo atacante, que no caso aqui é o Emerson Ramon, ele sobe. Kleber desce, sobe. Geralmente eles costumam fazer essa linha 4-3-1-2. Às vezes ele faz o 4-3-2-1. Então, às vezes, o centroavante desce mais um pouquinho para tentar puxar um pouco mais a marcação. Eles deixam um isolado lá na frente para fazer esse costume de falso 9, entendeu? Então é esse que o Remo tem que ficar esperto. Então ele rouba a bola aqui, o Emerson, só que ele não chuta muito bem. Aqui foi a pior decisão que ele tomou. Como eu falei, eu espero que o Emerson jogue contra o Remo como ele jogou contra o Vila Nova, porque aqui nesse contra-ataque ele roubou a bola. Olha a linha deles: 3, 5 no ataque. Aqui ele tomou a pior decisão possível. Aqui tinha tudo para o Avaí fazer o gol. Não sei o que tem a ver, o que pode ser essa desatenção. Eu vi muito isso no jogo do Avaí contra o Vila Nova, mas como eu falei, não sei de questões extra-campo e não vou falar delas. Salário atrasado, eu não vou falar disso, eu vou falar do que está em campo. Aqui mais uma vez, ó, o Kleber desceu. Ele é o centroavante, ele desce aqui, ó, para fazer o pivô, apoiar e voltar para o ataque. Essa é a função dele, certo? Quando não é ele, é o Aleph Manga. Não é uma característica do Kleber. É uma característica do time do Jair Ventura. O Jair Ventura monta o time assim. Então, os jogadores que entram na função, que trocam de lugar, costumam fazer o mesmo papel daquele que foi substituído. Esse é o costume de como joga o time do Jair Ventura. Outra característica do time do Avaí, como eu falei, os laterais têm o costume de ir ao ataque. Então, quando o lateral vai ao ataque, o Marquinhos Gabriel, ele fica aqui pelo meio. Quando não deu para o lateral subir, ele tem o costume de cair pela ponta. Então, o Marquinhos Gabriel, que é o camisa 10, como eu falei, ele fica flutuando por aqui, ó. Esse é o lado dele. Às vezes ele cai para cá, mas é muito difícil. Por quê? Porque ele é canhoto. Se cair para cá, ele não vai chutar de direita. Então ele cai sempre mais por aqui, que é para já ter possibilidade de chutar. E ele chuta bem fora da área. O Remo tem que ficar de olho nisso. A respeito dos laterais subirem. Aqui o Andrei, ó. Emerson Ramon, o segundo atacante. Pegando aqui, ó, o Andrei. Olha onde o Andrei tá. É lateral esquerdo. Olha onde ele tá. Não pode dar espaço pro Kleber, que ele vira chutando. Eles pressionam também a saída, esqueci de falar disso. A gente falou da defesa, agora eu tô falando do ataque. Eles pressionam a saída de bola e vai acontecer aqui aquilo que eu falei sobre o Marquinhos Gabriel. Ele recebe aqui, ó,
de fora da área e já vai ajeitando para canhota. Não pode dar espaço para ele chutar, porque ele joga bem. Marquinhos Gabriel jogou em grandes clubes do Brasil, jogou no Santos, né? Foi onde ele iniciou, jogou muita bola no Santos, jogou no São Paulo, jogou no Atlético Mineiro, se eu não estou enganado. Então ele é um bom jogador, camisa 10, perna canhota e chuta forte de fora da área. Não pode dar espaço para ele. Der espaço para ele chutar, ele chuta forte mesmo. Chuta forte mesmo. Então o Remo tem que ficar de olho nisso daí. Falando de um ponto crucial da defesa do time do Avaí, um detalhe que eu observei, e eu quero ressaltar isso daqui, é a respeito do goleiro. O goleiro costuma ser o Igor Bom. Tem o Gladson também, mas costuma ser o Igor Bom. Ele não é muito bom de sair tirando a bola. Quando a bola é cruzada na área, ele não tem muito timing para sair. Um exemplo é esse gol aqui, ó. Olha como ele sai. Saiu estabanado, não cortou bem. Olha o espaço que a defesa deixa, que é a defesa do Avaí, que eles jogam em linha. Quando um time joga em linha, o que costuma acontecer? Eles jogam mais espaçados. Para quebrar a linha não é tão fácil. É diferente do Novo Horizontino, por exemplo. Os jogadores do Novo Horizontino, eles defendiam em bloco, então eles ficavam muito próximos uns dos outros. Se um jogador perdesse a bola ou tomasse um corte, já tinha um outro para cobrir. O Avaí não, ele joga com jogadores muito espaçados. Se um jogador tomar um corte, ele quebra a linha de defesa do Avaí. A diferença é que, quando esse time que está defendendo recupera a bola, o Novo Horizontino, ele saía lento. A saída deles era lenta, por quê? Porque estava todo mundo na defesa. Os jogadores em bloco ali na defesa. Para quem tu vai lançar a bola? A galera tem que ir correndo, então eles têm que voltar a atacar, começar tudo de novo. O Avaí não. O Avaí ele confia muito na linha que eles fazem de 4, então ele já recupera a bola já pensando no contra-ataque. Essa é a diferença. A possibilidade desse jogo do Remo contra o Avaí, de ser um jogo aberto, é muito grande por conta de como se comporta o time do Avaí quando está defendendo, que é muito parecido com o Remo. Aí, ó, a saída do goleiro. Para ilustrar melhor, eu tenho aqui o lance do último jogo do Avaí fora de casa contra o Atlético. Ilustra muito bem isso que eu tô falando. O que é? A saída de bola do Igor Bom. Olha como ele vai sair nessa bola aqui. Batida fechada de escanteio. Igor Bom ficou no meio do caminho e o gol! Tá vendo? Esse jogo foi antes do jogo do Vila Nova. Foi o jogo que eles perderam de 4-0 pro Atlético. E o Igor Bom saiu assim também. Então, o último gol do time do Atlético foi um erro de saída de bola do Igor Bom, que ele não é muito seguro para sair com a bola. E também no gol contra o Vila Nova, que ele também saiu errado, como vocês viram agora há pouco. Então é um costume, uma característica do Igor Bom não ter muito tempo de bola, né? Então o Remo também pode tentar se aproveitar disso. Parece que o Camutanga vai jogar de novo. Eu tenho aqui a provável escalação aqui e está sendo muito cogitado aqui o Camutanga e o Kaique Almeida também. Nesse jogo contra o Avaí. Isso aqui ilustra muito bem o que eu falei, de que o Igor Bom não é muito bom, né? Fazendo trocadilho, e não é muito decisivo na hora de tirar a bola. E só para ilustrar também o que eu falei a respeito das linhas do time do Avaí, o terceiro gol que o Avaí tomou. Isidoro, tá cercado do Fabrício. Aqui o Avaí já estava com um a menos, certo? O Avaí já estava com um a menos aqui, e é aqui que eu falo, ó, essa linha de 4, bem aqui tem mais um jogador, é que você não tá vendo. Esse aqui é o Marquinhos Gabriel. Quem fazia essa função do Marquinhos Gabriel foi o jogador que foi expulso, então ele teve que vir marcar, ele não sabe marcar. Marquinhos Gabriel não marca, diferente do jogador que é Matheus Friso, que é o camisa 10 lá do Novo Horizontino. O 10 do Avaí ele não marca, o 10 do Novo Horizontino marcava, o Marquinhos ele não marca, então essa é uma vantagem para o Remo. Então aqui ó, ilustra muito bem as linhas. E por que eu estou mostrando isso? É porque eu vou para a última parte do vídeo, justamente falando como é que o Remo tem que fazer para superar o Avaí. O Remo tem que quebrar as linhas de defesa. Tem uma linha antes da linha de defesa, que costuma ser os meias, mas eles costumam descer e fazer uma linha. Eles focam muito na linha de defesa dos 4 jogadores, à frente do goleiro. Então, o Remo tem que quebrar essas linhas, ou tabelando a bola, ou com uma jogada individual. Como aqui, por exemplo. No meio campo, Ronaldo
Aqui, ó, numa jogada individual, ele quebrou totalmente aqui a linha de defesa do time do Avaí. Esse jogador aqui, ó, por que ele não estava fazendo a cobertura? Porque ele estava marcando o lateral aqui do Atlético, ó. Então ele deu esse espaço justamente porque aqui, ó, quebrou a linha com uma triangulação ou com um drible que costuma quebrar realmente a linha de defesa. Aqui, ó, não tem mais nada. Aqui não tem mais nada. Quebrou a linha de defesa que eles costumam fazer, essa linha de 4 aqui de defesa, a não ser que venha jogar diferente, mas tem costume de ter jogado com 4 defensores ao invés de 3, né, com a dupla de zaga ao invés de 3, nos 2 últimos jogos, o time do Avaí. Pode ser que contra o Remo o Jair Ventura venha com 3 zagueiros. Eu acho muito difícil, que vai mudar muito a característica desse time do Avaí, que tem jogado assim já há um bom tempo. Mas pode ser que aconteça. Mas aí o que eu falo? Ó? O Remo precisa tabelar essa bola, fazer um lançamento por alto, que não tem costume de ser o jogo do Remo, mas pode dar certo por conta de que os defensores do Avaí, eles costumam jogar muito espaçados, eles deixam um espaço muito grande entre eles, e com jogadas individuais no meio campo. Não sei se o Diego Hernandes já vai entrar, já vai jogar, já vai entrar jogando. Não sei como é que vem o Remo. A possibilidade é muito grande porque o Diego Hernandes ele já está no bid. Mas nós temos que ver como é que vai se comportar aí esse time do Remo, como é que vai vir a escalação. Mas a possibilidade do Remo quebrar as defesas do Avaí, quebrar essa linha defensiva com tabela, triangulações, com lançamentos pelo alto e jogadas individuais é muito grande. E também o Remo tem que explorar muito a bola parada, cruzamentos na área, porque nós já vimos aí que o goleiro Igor Bom não é muito bom na saída de bola. Além disso, o Remo também tem que explorar o contra-ataque. Vai ser diferente do que foi contra o Novo Horizontino, porque o Novo Horizontino ele tinha um bloco atrás. Era muito complicado. O Avaí não. O Avaí tem um costume de sair mais. Como eu falei, eles jogam praticamente com 4 meias. E o Marquinhos Gabriel mais espetado no ataque. Então o meia costuma sair, descer e sair muito. O Zé Ricardo, outra hora também o João Vitor. Então nessa saída deles seria bom para o Remo fazer um contra-ataque. Vai favorecer o Remo se o Avaí jogar como tem jogado pelo menos nos últimos 2 jogos, como eu falei agora aqui para você. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que dá para o Remo ganhar esse jogo? Você concorda com a minha análise? Você acha que o Remo pode vencer esse time do Avaí? Você confia numa boa atuação do Remo? Quero que você coloque aqui nos comentários. Você gostou da análise? Quer que eu traga mais análises? Coloca aí nos comentários também, que eu quero saber a sua opinião. Beleza? Eu sou o Renatão, obrigado pela sua participação. Tamo juntos e até a próxima análise ou do Remo ou do Paysandu. Fechou? Grande abraço, tchau, tchau.